Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início, a continuação, à leitura de Santo Inácio de Antioquia, nosso 17º encontro. Estamos com a carta a Policarpo de Esmirna. Vamos trabalhar o capítulo 1 ao capítulo 4. Antes da leitura, dizendo que nesse primeiro capítulo, Inácio havia recebido uma hospedagem do bispo de Esmirna, quando ele, bispo de Antioquia, era conduzido para o martírio em Roma. Eles fizeram essa parada em Esmirna. Policarpo, ele foi colocado, ainda jovem, pelo próprio apóstolo João, evangelista, como bispo de Esmirna. Inácio, como bispo, aqui escreve a outro bispo, isto é, Policarpo, para incentivá-lo em seu serviço ministerial na igreja de Esmirna. É uma carta onde ele descreve a atitude, o comportamento moral, a integridade da pessoa do bispo. É o itinerário para a vida episcopal. A carta expressa uma grande gratidão de Inácio por ser tão bem tratado na cidade de Esmirna, tanto pelo seu bispo quanto pela igreja. E também ele admira o modo pastoral como Policarpo conduzia a igreja de Esmirna, através do seu modo exemplar. Começa a carta, então. Inácio, também chamado Teóforo, portador de Deus, a Policarpo. Quem é Policarpo? Ele diz, bispo da igreja dos esmirnenses. Ou antes, aquele que tem a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo como bispo. Os melhores votos de felicidades. Policarpo é bispo de Esmirna, mas Policarpo tem como Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo como bispo daquela igreja. Ele, Policarpo, expressa a unidade da igreja, que é a manifestação da unidade tanto do Pai quanto do Filho. Então ele não pode se arvorar no autoritarismo, porque ali ele deve agir segundo a autoridade do Pai e do Senhor Jesus Cristo, do qual ele foi constituído bispo para aquela comunidade. Capítulo 1. Dando acolhida a teus sentimentos em Deus, me rejubilo, exaltado, porque eles estão fundados numa rocha inabalável. E porque eu fui julgado digno de contemplar teu rosto puro, gozo este que gostaria de perpetuar em Deus, de levar para Deus a integridade desse bispo Policarpo. Pela graça de que estás revestido, isto é, do episcopado, eu te exorto a acelerar ainda teu passo, a exortar também os outros para que se salvem. A função da igreja não é voltar os olhos só para a realidade histórica, tendo um projeto político histórico. Nosso objetivo é, antes de tudo, levar as pessoas à salvação, à eternidade, para que se vivam neste mundo tendo em vista aquilo que eles querem atingir, que é a eternidade, a salvação. Justifica a tua posição
empenhando-te todo, física e espiritualmente, ao empenho da realidade do bispo Policarpo, que ele possa empenhar tanto fisicamente, gastando energia, quanto espiritualmente. Cuida da unidade. O bispo, antes de tudo, o homem da unidade, que corre atrás da unidade, que faz acontecer a unidade na igreja. Nada melhor do que ela, do que a unidade. Promove a todos como o Senhor te promove. Como Deus age em Policarpo e eleva Policarpo, assim também que Policarpo, que recebeu essa graciosidade de Deus, também faça com todos aqueles que foram confiados a Policarpo. Suporta todos com amor. As diferenças, as arrogâncias, as prepotências, estou falando para hoje, né? Para aquela época não, né? Isto é, o Policarpo tem que suportar a todos as diferenças, né? Mas tudo ser suportado com amor. Como, aliás, o fazes. Isto é, Policarpo realmente realiza, vive, né, procura essa unidade, suportando a todos com amor. Dispõe-te para orações ininterruptas. O bispo é aquele da oração constante. Faz parte também de uma súplica de Paulo, né? Quando nós encontramos, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, como também na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Pede ainda maior inteligência do que já tens. O bispo sempre procurar explicar a Deus uma inteligência maior daquele que ele já possui. Ser vigilante, as orações, as vigílias, dono de um espírito sempre alertado. Então, ele está suplicando a Policarpo, Inácio está suplicando a Policarpo, para que mantenha sempre essas virtudes no exercício do seu ministério episcopal. Fala a cada qual, a cada um, há uma palavra dirigida a cada um no estilo de Deus. Misericórdia, afável, né? Vai levando as enfermidades de todos, carrega nas suas costas a enfermidade de todos. Como atleta consumado, é um atleta que atingiu seu objetivo, carregando, né, vencendo as provas. Quanto maior o trabalho, maior o lucro. Já no capítulo 2, nós vamos destacar o prêmio que se procura é a incorruptibilidade, isto é a vencer a mortalidade e a vida eterna. Do que, aliás, como diz Inácio, já te convenceste. Em todos os sentidos somos teu resgate. Ele fala uma coisa interessante. O resgate do bispo Policarpo. E Inácio continua. Eu e minhas cadeias que te são caras. Aqui a palavra resgate. Inácio, em seu martírio, será o resgate de Policarpo, pois o bispo de Antioquia entrega a sua vida por Policarpo. Capítulo 2. Se te agradares dos bons discípulos, não terás méritos. Submete antes com doçura os contaminados,
assume a dor do outro, assume o sofrimento do outro, assume inclusive os erros dos outros. Nem toda ferida se cura com o mesmo emplasto. Crises violentas acalmam-se com compressas úmidas. Faze-te prudente como serpente em todos os assuntos. Astúcia, perspicácia, sempre simples como a pomba. Por isso é que és carnal. Inácio diz que Policarpo é uma pessoa humana, carnal, mas ele também, como bispo e como cristão, ele é espiritual. Para atraíres a teu rosto o que te parece ante os olhos. As coisas invisíveis pede que te sejam reveladas, para que não te chegue a faltar nada, e tenhas toda a graça em abundância. O tempo atual exige tua presença, para chegares até Deus. Assim como os pilotos anelam, anseiam pelos ventos, e os açoitados da tempestade pelo porto. Sê sóbrio. Ele pede a Policarpo que seja o homem da sobriedade, como atleta de Deus, aquele que luta, aquele que entra para conquistar o prêmio. O prêmio, então, aqui, que se atinge não é a coroa de louro. O prêmio aqui que nós buscamos é a incorruptibilidade, isto é, o corpo imortal e a vida eterna. Do que, aliás, já te convenceste. Claro, Policarpo foi educado por evangelista São João. Em todos os sentidos, somos teu resgate, eu e minhas cadeias, que te são caras. No capítulo 3, aqueles que parecem dignos de fé, no entanto ensinam o erro, não te abalem. Não se deixe em nenhum momento ser abalado, né, diante das pessoas que ensinam o erro. Que ele fique firme. Ele diz, mantém-se firme. Como bigorna sob os golpes. Então, quando a bigorna está lá e se vai bater na bigorna para moldar a espada, né, ela mantém firme. Então, o bispo seja firme. É próprio de um grande atleta receber pancadas e vencer nas lutas. Não tenhas nenhuma dúvida. Temos que suportar tudo pela causa de Deus, tudo sem exceção, para que também Ele, Deus, nos suporte. À medida com que medirmos, seremos medidos. Torna-te ainda mais zeloso do que és. E já é zeloso, mais ainda. Aprende a conhecer os tempos, discernimento. Aguarda o que está acima do oportunismo, o atemporal, o invisível, que por nossa causa se fez visível, o impalpável, o impassível, que por nós se fez passível, o que de todos os modos por nós sofreu. Aqui ele faz uma referência a Cristo Jesus. Vamos repetir. Aguarda o que está acima do oportunismo. Então, ele está falando de Cristo. O atemporal, Deus, a pessoa do Filho, invisível na sua divindade, que por nossa causa se fez visível, se fazendo homem. O impalpável, Deus, impassível, não passível de morte, que por nós se fez passível, isto é, mortal, né? O que de todos os modos por nós sofreu,
sofreu na cruz, assumiu nossas dores. No capítulo 4, nós podemos acrescentar a questão das viúvas. As comunidades cristãs eram incentivadas ao serviço da caridade para com as viúvas. Podemos ver na carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 5. A comunidade cristã, presidida pela pessoa do bispo, era o único amparo das viúvas quando não tinham o apoio dos filhos e netos. As reuniões nesse texto se referem à Eucaristia, à celebração da Eucaristia. Havia também nas comunidades cristãs a prática de fazer coletas para comprar a liberdade de escravos. Mas o objetivo maior da comunidade cristã constituía na sua maioria, que era constituída na sua maioria de pessoas pobres, não ricas, essa comunidade tinha a missão de conservar a pureza em Cristo, a adesão ao Salvador, mesmo que ele ainda continuasse escravo. Dentro da comunidade não havia distinção étnica, isto é, nem judeu nem grego. Dentro da comunidade não havia distinção social, nem escravo nem livre. Dentro da comunidade não havia distinção de sexo, nem homem nem mulher. Todos formavam uma unidade em Cristo, como vemos na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29. Ouçamos agora o capítulo 4. Viúvas, uma afirmação, viúvas não fiquem desassistidas. Então, Policarpo tem que ter sempre essa atenção para com as viúvas. Depois do Senhor, providencia tu por elas. Quer dizer, Deus dá a graça, olha por elas, mas o bispo tem que ter essa preocupação de zelar e cuidar delas, naquilo que é necessário para a sua sustentação. Nada se faça sem o teu consentimento. Então, tudo que na igreja for ser feita, seja com consentimento do bispo. Nada faças tu sem Deus. Tudo que o bispo fazer, não possa fazer, jamais faça nada sem Deus. O que, aliás, não fazes. É uma constatação, realmente não faz. Policarpo é fiel. Ser firme. As reuniões sejam frequentes. Ser firme no exercício do poder e a Eucaristia seja uma Eucaristia frequente. Procura a todos, um por um. Essa ação pastoral do bispo que deve ter uma atenção pessoal para cada um. Não trates com sobranceria a escravos e escravas, isto é, com olhar superior, com arrogância, superioridade. Também eles não se encham de orgulho, mas sirvam com mais dedicação para a glória de Deus, a fim de alcançarem da parte de Deus uma liberdade melhor. Então, que a vivência da vida do escravo, como a estrutura daquela época, seja, acima de tudo, uma vivência que preocupe, acima de tudo, dedicar a sua vida à glória de Deus. Que não se inflamem, sabendo que poderiam libertar-se à custa da comunidade. A comunidade podia pagar a alforria do escravo, libertando o escravo. Então, não é para que eles fiquem obrigando, fazendo com que a comunidade possa fazer essa coleta para pagar a alforria deles. Não. Eles devem, acima de tudo, dedicar a preocupar, a alcançar a parte de Deus uma liberdade melhor dentro da sua realidade que ele vive. O escravo não pode onerar a comunidade naquilo que ela não pode dar naquele momento. Eram pessoas pobres. A fim de não acabarem por escravizar-se à cobiça, isto é, obrigando a comunidade a pagar a sua liberdade e, ao mesmo tempo, criando à comunidade uma dificuldade
para com aquela pessoa depois de alforriado. Depois nós continuamos a nossa leitura para terminar as cartas de Inácio. Depois nós teremos outras cartas para podermos refletir nos padres da igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.